A psicologia é a ciência que estuda os processos mentais nas três dimensões, cognitiva, comportamental e afetiva. No sentido etimológico da palavra, a psicologia vem do grego e significa estudo da alma. Para os gregos, a alma era entendida como parte imaterial do ser humano, ou seja, seus pensamentos, sentimentos ou sensações. Entretanto, foi somente no século XVIII que o termo psicologia se tornou mais comum entre os estudiosos e passou a significar estudo da mente. Dessa forma, a psicologia surge para investigar e compreender os comportamentos humanos e o porquê dos seres humanos serem tão distintos um do outro. A psicologia industrial surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o advento das indústrias e anos depois foi substituída pela psicologia organizacional, com foco principal no funcionamento organizacional, ou seja, tratar do bem-estar no trabalho e para estudar as motivações e as relações interpessoais dentro das organizações. No ambiente organizacional, foi necessário compreender o que poderia ser feito para uma melhor produtividade. Porém, isso só foi tido como foco após diversas lutas e consolidação de legislação trabalhista para uma melhoria na qualidade de vida no trabalho. A partir disso, os empregadores passaram a preocupar-se nos impactos que a luminosidade afetaria no desempenho produtivo, conforme a gente pode imaginar aí na figura em questão. A experiência de Hartmann foi realizada em 1927, coordenada por Elton Mill, no bairro de Hartmann, onde teve como finalidade determinar a relação entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários, medida através da produção. Porém, foi concluído que o nível de produção não é determinado pela capacidade física ou fisiológica do empregado, como afirmava a teoria clássica, mas sim por normas sociais e expectativas grupais. Conforme o tempo foi passando, tendo ainda alterações nas relações de trabalho, os profissionais tiveram que desenvolver outras habilidades para estarem aptos a atuarem nas organizações. E foi a partir disso que houve o surgimento da psicologia do trabalho. Essa psicologia ela foi criada por Benedito Totles, tem uma importante função na organização, pois ela detém foco o bem-estar do funcionário, assim como o atingimento de metas e lucros para a empresa. O psicólogo do trabalho possui a responsabilidade de encontrar adequação às tarefas executadas para que não ocorra doenças psicológicas, como a síndrome de Burnout, expressa na foto na foto em questão. A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão em extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muito competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso do trabalho. Um exemplo recente dessa síndrome foram as consequências mais devastadoras durante a pandemia da Covid-19, onde vários profissionais se doaram incansavelmente para o exercício do trabalho, alguns por medo de perder a função durante a quarentena, incerteza gerada pelo período pandêmico, e outros profissionais que foram primordiais para a salvação de outras vidas, ou seja, no caso dos profissionais da área de saúde. Uma das imagens que eu escolhi foi essa que fala sobre gestão de pessoas. A gestão de pessoas trabalha com estratégias e atividades para gerenciar ou administrar o trabalho das pessoas na organização. Terá envolvimento em diferentes etapas de gestão de pessoas, desde recrutamento e seleção, até avaliação do desempenho, incentivo ao funcionário, desenvolvimento e treinamento, manutenção e monitoramento de pessoal. No aspecto do recrutamento, por exemplo, seu objetivo será encontrar pessoas com os perfis mais adequados para os cargos, fazendo uso de entrevista, testes psicológicos e dinâmicas em grupo. E a segunda imagem é sobre o desenvolvimento organizacional, Para uma organização se sustentar no mercado, muitas mudanças são necessárias ao longo do tempo, seja elas estruturais, de produtos e serviços, de tecnologias envolvidas, entre outras. Nesse contexto, a psicologia tem papel indispensável para entender os motivos das mudanças, sua natureza e se existe tanto forças de apoio quanto de resistência
internas a essas mudanças. Isso pode gerar muitas vezes impactos maiores do que se imagina, como por exemplo na produtividade e nas entregas. Um exemplo disso, o que ocorreu com grande parte das empresas frente às restrições da pandemia de Covid-19, elas tiveram que buscar estratégias e inovações para manter-se funcionando e sobreviver. Uma das mudanças foi o teletrabalho, né, para os funcionários. Nesse interim, a área da psicologia organizacional teve importante papel, atuando como um agente ímpar nessa mudança, analisando e planejando estratégias que facilitassem o novo estilo de trabalho. Outro campo de ação da psicologia organizacional é o recrutamento e seleção. Frente ao atual cenário do mercado de trabalho, as empresas vêm enfrentando problemas para realizar seus procedimentos de admissão de novos funcionários. Os processos de recrutamento e seleção são de extrema importância em qualquer empresa, pois são responsáveis por captar e selecionar aqueles que irão desempenhar as mais diversas atividades em determinadas organizações. O psicólogo organizacional pode agregar nos processos de recrutamento e seleção, visto que possui o diferencial da competência em administrar testes psicológicos, contribuindo com a qualidade nos resultados e assertividade entre o perfil do candidato e vaga ofertada, bem como participar do planejamento das políticas de recursos humanos e também prestando assessoria com o objetivo de alinhar as necessidades organizacionais e individuais. Ressaltamos que existe um mercado oportuno para a área de recrutamento e seleção, onde podem desenvolver diagnóstico de necessidades de pessoal, realização de pesquisa salarial, identificação de potenciais candidatos aos postos de trabalho, planejamento do processo seletivo, definição de instrumentos usados no processo de avaliação, realização de atividade psicológica com objetivo de seleção, análise de resultados, tomadas de decisão e recomendações. Outro campo de ação da psicologia organizacional é o diagnóstico institucional. O psicólogo institucional é o técnico dos vínculos humanos, das relações interpessoais. Ele ajuda a compreender os problemas em prol de promover a saúde e bem-estar dos integrantes. O diagnóstico é uma etapa de trabalho que fornece a base para um processo planejado de mudança e de desenvolvimento. Através dele, se busca identificar claramente a situação real que se apresenta, se forma uma opinião sobre ela, isto é, se consolida um conhecimento a partir do qual se pode ponderar possibilidades e alternativas existentes e então definir o que se quer fazer para atingir os ideais e metas pretendidos. O pensamento institucional se dispõe a discutir, refletir e desenvolver as relações nos mais diversos lugares. A psicologia institucional atua nas leituras dos coletivos, entendendo que o indivíduo tem a transversalidade, mas que o indivíduo é também processo de subjetivação, estando na sociedade, como podemos ver refletido aqui na imagem. O método da psicologia institucional vem sendo adaptado às necessidades. O psicólogo institucional tem foco na saúde e equilíbrio da instituição, realizando a análise de cenários, planejamento estratégico, design organizacional, modelos de gestão, análise dos ambientes organizacionais. Esta é a tarefa central ou missão que caracteriza esse amplo espaço de ação da psicologia organizacional. Explorar, analisar, compreender como interagem as múltiplas dimensões que caracterizam a vida das pessoas. Ações motivacionais. Ações motivacionais são ótima forma de manter um clima agradável e favorável a boas entregas. A motivação no trabalho é definida como a determinação e a vontade que um colaborador tem quando está na empresa. Quando ele está com a motivação da equipe alta, está comprometido com o trabalho e com o interesse em se manter no local. A empresa que se preocupa com cada indivíduo faz com que parte da equipe se sinta valorizado. E isso traz resultados à empresa, seja pela baixa taxa de rotatividade,
um maior engajamento nas tarefas e uma diminuição de falta. Há algumas principais ações motivacionais para os funcionários. São elas: feedbacks positivos, a capacidade de reconhecer o trabalho dos colaboradores com um retorno positivo, um agradecimento pelas entregas, assim como podemos ver na imagem. Há uma equipe reunida, possivelmente possa estar recebendo um feedback. Há também pacote de benefícios agradáveis, seja receber um bônus, além do salário, receber um bônus em dinheiro, como uma forma de estar motivando o funcionário a entregar um bom projeto de qualidade. É uma boa maneira de trabalhar o gatilho do reconhecimento com a do dinheiro como meio de estímulo. Há também a forma de trazer um plano de carreira consolidado, traçar o caminho para o funcionário, ter um ponto inicial e um de final, onde ele pode estar chegando. Cultura organizacional. Cultura organizacional é o jeito de ser da organização, seja sua personalidade, sua influência. É a forma com que a organização conduz seus negócios. Ela é importante para você definir como sua empresa se posiciona e se destaca no mercado. Hoje, muitas empresas trabalham com a arte do encantamento, seja a arte de encantar o cliente. Através do encantamento, pode-se criar um vínculo com o cliente e uma fidelização também. Ou seja, muitas empresas hoje trabalham para ter o seu próprio diferencial. Os componentes da cultura organizacional, ela é constituída de 3 níveis que podem ser fáceis ou difíceis de se perceber. Seja artefatos é o que vemos, valores compartilhados, seja o que os outros nos dizem, e pressuposto, o que os outros acreditam. Através da cultura organizacional, como resposta, vem o clima organizacional, seja, é o resultado da cultura organizacional, que trabalha com a maior produtividade, é o menos adoecimento também do colaborador ali na empresa e a maneira como os colaboradores enxergam e entendem a organização da empresa, como se sente, seja a parte emocional da empresa. Elas interagem como toda a estrutura organizacional. Aqui na imagem, vemos que há algumas pessoas e uma pessoa lá no topo, ou seja, pode ser um líder. O líder faz muita diferença na cultura organizacional. É o líder que mantém a cultura corporativa sempre ativa. É a partir de suas ações e práticas. Ele demonstra aos funcionários quais são os principais pontos a serem trabalhados, seja mantendo sempre um clima organizacional alinhado à cultura. As ações dos colaboradores são fortemente influenciadas por artefatos, valores e pressuposto. Isto é, o profissional ele é influenciado consciente e inconscientemente pela cultura organizacional. Essa imagem, ela representa a mediação de conflitos. Conflitos estão presentes em toda e qualquer empresa, independentemente do tamanho ou do segmento da organização. É inevitável o surgimento de divergências em ambientes que envolvam gestões de pessoas. Cabe à área de recursos humanos se preparar para fazer a mediação de conflitos e tornar o ambiente organizacional o mais harmonioso possível. Os conflitos mais comuns enfrentados pelas empresas vão desde conflitos intrapessoais, que afetam apenas o próprio indivíduo, até conflitos interpessoais, presentes entre 2 ou mais pessoas, em uma mesma equipe ou entre áreas diferentes. Esses conflitos podem ser causados por uma série de fatores, como falhas na comunicação, divergências nos valores organizacionais, falta de preparo da liderança ou até mesmo problemas decorrentes de processos de recrutamentos ineficientes.
Vale lembrar que muitos conflitos não são necessariamente negativos ou causam grandes danos. Muitas vezes podem promover mudanças necessárias para a organização. Daí a importância de pessoas especializadas para gerir os conflitos e seus impactos dentro da empresa. Essa imagem representa as soluções criativas de problemas dentro da psicologia organizacional. A solução criativa de problemas é o processo mental da busca por uma solução original e desconhecida para um problema de forma inovadora e independente. O objetivo é amplificar a criatividade que está latente dentro de pessoas para que elas possam desenvolver pensamentos não convencionais. O processo começa com a definição exata do problema. Essa, em geral, é a grande dificuldade. Muitas pessoas acabam encontrando problemas para soluções que já existem e não o contrário. É imprescindível saber detectar o problema de forma clara. Problemas simples podem ter soluções simples e não criativas. Um exemplo: seu computador está travado. Uma solução possível é reiniciá-lo, o que na maioria das vezes acabará com um inconveniente. Já os problemas complexos, muitas vezes existem soluções arrojadas ou inovadoras. Para resolvê-los, é necessário o uso de criatividade. Segundo Zanelli, em seu texto Campo Profissional do Psicólogo e Organizações no Trabalho, ele cita que é a partir do trabalho e da forma como organizamos que conseguimos atender às nossas necessidades e às demandas sociais. As pessoas, através do trabalho, conseguem manter sua família, ter uma identidade dentro de um grupo social. Dessa forma, alguém sem trabalho afeta o núcleo familiar, o convívio social, e é nesse sentido que entra a psicologia nas organizações de trabalho. Um dos princípios do trabalho é trabalhar em cargos que se ajustem às suas habilidades mentais para que haja eficiência no trabalho, produtividade e satisfação do trabalhador. Na imagem, temos um exemplo de que a psicologia no âmbito das organizações ajuda os trabalhadores a conseguir alcançar esse princípio, pois atinge seus objetivos garantindo a satisfação, o bom convívio social, ter segurança de moradia e principalmente o sustento da família, atendendo às suas necessidades básicas. Segundo Taylor, um engenheiro em sua formação básica desenvolveu o que ele chamou de administração científica, com o objetivo de estabelecer princípios para orientar as práticas organizacionais e aumentar a produtividade. Ele cita que cada trabalho deve ser analisado e descrito detalhadamente para que o modo otimizado de executar as tarefas possa ser especificado. Os trabalhadores devem ser contratados de acordo com as características relacionadas ao desempenho do trabalho e cabe aos gerentes avaliar os funcionários para identificar quais características pessoais são importantes. Os trabalhadores devem ser treinados para executar suas tarefas e os mesmos devem ser recompensados por sua produtividade, para assim incentivar melhor o desempenho. Analisando essa imagem, falamos em psicologia aplicada na área do trabalho e tem como objetivo ter um controle no processo produtivo e uma racionalização na mesma. Na imagem é retratado o uso da psicologia como forma de organização, pois seleciona melhor os funcionários, procurando sempre manter o foco para obter melhor desempenho, e mostra também a importância do trabalho em grupo. Como podemos ver, há um grupo de pessoas realizando a organização e monitorando a mesma. Tentar entender a relação entre o comportamento humano e o trabalho é relacionar questões psicossociais, é pensar na saúde, na qualidade de vida do trabalhador. Por isso é nítido que no campo da psicologia organizacional não é pensado apenas no indivíduo, e sim coletivamente. Segundo José Zanelli, Borges Andrade e Bastos, na página 562, eles citam que esse campo procura-se entender como o desempenho humano no trabalho é afetado por fatores pessoais, ambientais e pela forma como o trabalho está organizado.
A imagem ela dá ênfase nessa questão da importância de estar sempre em monitoramento organizacional, para que haja um bom desempenho profissional e que o psicológico das pessoas dos grupos envolvidos estejam bem, para que não haja nenhuma interrupções dentro dessas organizações.